não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? O filósofo inglês Sir Michael Dummett, ele diz que a filosofia é uma atividade para pessoas que gostam de argumentos abstratos. Bom, isso para mim é exatamente o que a filosofia não é. Tá certo? O argumento abstrato é uma coisa à qual nós temos que recorrer, mas ele por si mesmo não é o interesse fundamental da filosofia. A filosofia faz perguntas dramáticas e urgentes sobre assuntos que ainda não estão elaborados em conceitos abstratos. Quer dizer, o próprio processo de formação do conceito abstrato é muito mais interessante do que o uso dos argumentos abstratos. Saber da onde, por exemplo, da onde tiramos nossas ideias. Mas, então, é um problema fundamental em Platão, por exemplo, quando ele diz que nossas ideias gerais vêm de uma experiência que nós tivemos numa vida anterior, onde nós vimos os modelos eternos das coisas, né, numa espécie de pré-existência eterna, uma espécie de terra celeste, onde vivíamos num estado mais puro, e daí captamos as ideias gerais, os modelos eternos, e quando finalmente nascemos neste mundo, nós vemos apenas os seus simulacros, né, vagos e imprecisos, e tentamos reconhecer atrás deles esses modelos. É claro que isso é uma figura de linguagem, tá certo? Mas, com esta figura de linguagem, Platão está tentando resolver algo que não pode ser resolvido na base do argumento abstrato, porque se trata de uma recordação, e isso é absolutamente fundamental. A atividade essencial do filósofo não é argumento abstrato, é algo que se chama meditação. Meditação é você rastrear a origem das suas ideias, das suas impressões, das suas crenças, etc. É uma atividade de memória, como dizia exatamente o Platão. Quer dizer, a reminiscência. Então, claro que você não precisa cavar tanto a sua memória que você vai parar numa vida anterior, não precisa chegar a isso. Tá certo? Mas chegar até a raiz mesmo do conhecimento é algo que não se pode chegar por argumento abstrato de maneira alguma. Essa é uma operação de memória e de autoexame. Você não está discutindo com ninguém. Tá certo? Você está forçando a sua memória a apresentar as experiências na sua forma originária. E vamos dizer, a falta disso aqui é o grande problema que eu vejo em praticamente toda a filosofia anglo-saxônica. Quer dizer, eles aprimoram tanto a arte do argumento abstrato que no fim não tem meditação nenhuma e o sujeito acaba dizendo besteira, assim, uma besteira altamente elaborada em termos de lógica. E é claro que uma vez que as pessoas, os aficionados de filosofia analítica são exatamente como os aficionados de xadrez. Eles começam e não conseguem parar mais. Aquele negócio tem um atrativo, né? Sobretudo porque te dá a impressão de que você está dominando o assunto. E eu acho realmente, assim, para mim, a filosofia analítica inteira é uma seita gnóstica. Aqui, a simples pretensão de você, com que a coisa começou no tempo do Russell, começou com Russell e Whitehead. O Whitehead depois desistiu e tomou um caminho completamente diferente, muito melhor, mas de fazer enciclopédia geral das ciências, quer dizer, a filosofia seria a súmula de todo o conhecimento científico existente. Bom, isso aí já é uma proposta gnóstica, isso aí evidentemente é uma coisa que, por definição, não pode existir. Tá certo? Claro que depois a escola toma 1000 rumos diferentes, você tem até uma teologia analítica, pode acontecer qualquer coisa a partir desse estilo de pensamento. Então, evidentemente, qualquer crítica que você faça à escola sempre tem um cara lá dentro que é exceção. Isso acontece exatamente com o marxismo e a psicanálise. Então, todas essas escolas coletivas de pensamento, elas têm esse problema, elas têm os seus anticorpos contra a crítica, e um deles é a sua própria variedade. Não é isso? Então, por exemplo, se você disser o marxismo privilegia a economia, diz que a economia determina o resto da sociedade. Tem um monte de marxista que diz que não é assim. Sempre tem algum que diz que não é assim. Em qualquer escola. Não é isso? Então, em princípio, qualquer escola de pensamento é ruim.
Mas porque a sua escola supõe que você vai passar uma doutrina, e essa doutrina ela vai ser prosseguida de algum modo pelos seus discípulos, os quais não terão que fazer as mesmas investigações ou o mesmo aprofundamento que você fez. Você já vai passar o assunto todo mastigado e você está passando um legado de verdades. Acontece que verdades adquiridas não são verdades. A verdade só é verdade perante uma consciência humana real, viva, presente, que a percebe, não apenas que a pensa. Então, para você, quando você lê um filósofo, o que você vai ter que fazer é refazer a experiência dele. E é impossível que você a refaça exatamente igual. Então, quer dizer, escola de pensamento, na verdade, é uma coisa inviável. O que há são pessoas que prosseguem o esforço das outras, mas sempre tendo que voltar até as suas bases. Mas quando uma escola dessa adquire, vamos dizer, um poder social, ela domina, por exemplo, algumas universidades, então aí acabou. Então, aí vira uma espécie de uma máfia, de um partido político, que é exatamente o que aconteceu com filosofia analítica no meio anglo-saxônico. O Harry Redner, que é um filósofo australiano, ele já descreveu muitas vezes esse processo pelo qual esse grupo se apossou das universidades americanas e não deixa entrar mais ninguém. Então, na medida em que apela para esse tipo de expediente, então, por um lado, você está tão aprimorado no argumento abstrato, mas na hora H você não vai usá-lo contra o outro, você vai usar o boicote, a sacanagem, etc. Então, aí virou palhaçada. Né? Agora, é claro que se você quer aprimorar a sua arte do argumento abstrato, você vai ter que entrar na escola analítica, você vai ter que aprender lógica, matemática e tudo isso. Só que, pensando bem, isso não tem nada a ver com filosofia, absolutamente nada. Então, eu tenho um aluno excelente, que é um dos melhores alunos que eu tenho, mas que é viciado nesse negócio. Né? Então ele fica lendo tudo que esse pessoal publica. Eu sempre recomendo o seguinte, para cada livro de filosofia que você lê 5 de história. Senão você vai viciar no tal do argumento abstrato e vai se dar muito mal. História, quer dizer, pode ser livro de memórias, depoimentos sobre o que está acontecendo agora, não precisa ser livro formalmente da ciência histórica. Né? Até livros de reportagem do que está acontecendo agora, isso é tudo muito, muito útil, depoimentos, né? Tudo que diga a respeito, vamos dizer, à vida real dos seres humanos. Né? Mas ontem, então, se travou ali no Facebook um breve debate muitíssimo interessante, na qual ele começava dizendo o seguinte: há uma tese do professor Lauro de Carvalho da qual eu discordo, que é de que o mundo antecede a linguagem. Bom, daí houve vários argumentos para cá e para lá, mas acho que a questão toda se resolve de uma maneira muitíssimo simples. A base do argumento dele é que a linguagem humana preexiste à sua existência terrestre. Ela tem um modelo divino dela. E esse modelo divino preexiste na eternidade, no mundo das possibilidades, e preexiste, então, ao mundo. Eu digo, bom, mas é tal negócio, isso não resolve absolutamente nada, porque também existe um modelo preexistente do mundo. Né? Então, quer dizer que na eternidade, nessa pré-eternidade, por assim dizer, no mundo das possibilidades, coexistem então, o mundo e o homem. Então não tem sentido você falar qual surgiu antes, porque ambos os modelos são eternos. E se você não está falando dessa pré-eternidade, não está falando da ordem da criação, então só existem 2 relatos da criação. Um é o relato bíblico, o outro é o relato evolucionista. E nos 2 o mundo surge antes do homem. E, portanto, antes da linguagem humana. Se você diz, mas tem o Logos divino. Eu digo, em primeiro lugar, o Logos divino ele não é criado, ele é gerado, ele é coeterno com Deus Pai, Espírito Santo. E ele não é gerado como homem, e sim como Deus. Ele se torna homem numa data X em que é gerado no ventre da Virgem Maria. Tá certo? Então, a sua condição de homem é muito posterior à sua condição divina. Em segundo lugar, o Logos é o verbo criador. Ele tem propriedades que a língua humana não alcança de maneira nenhuma. Quando Deus diz, Fiat Lux, faça-se a luz aparece. E nós fazemos isso, a luz não aparece. Tá certo? Em terceiro lugar, aonde preexistem o mundo e o homem, aonde o mundo e o homem preexistem à sua existência terrestre? No Logos.
E como é que eles entram na criação? Pelo Logos. Então, isso quer dizer, você alegar a preexistência do Logos para dizer que a linguagem humana preexistia, não faz absolutamente o menor sentido. E como é que o nego chega a essa confusão? Eu digo, estudando filosofia analítica. Sinceramente, gente, filosofia analítica emburrece. É uma coisa muito grave o que eu estou falando. Eu não estou dizendo isso de sacanagem. Eu tive um contato com filosofia analítica no começo. Claro que a filosofia analítica estava muito menos avançada do que hoje. Apareceram muitos outros autores mais interessantes, etc, etc. Mas quanto mais interessante, pior o negócio, né? E eu logo cheguei à conclusão, falei, não, isso aqui só pode fazer mal. Isso não vai levar a nada, tá certo? Mas vai levar a especulações em cima de especulações, e de especulações, de especulações, e as especulações servem para manter uma profissão universitária. E só serve para isso, tá certo? Olá, Oi. você entende como sintoma, mas será que ele não está desprendendo a questão, a sentença bíblica que começa, no princípio era o verbo? Sim, mas o verbo é logos, é desse que eu estou falando. Sim. Não é isso? Mas então eu acho que é isso aí que está deixando ele. No princípio do quê? Então, vamos fazer. A eternidade tem um princípio. Então, é o princípio da criação, evidentemente. Você está falando do princípio da criação? É claro que o verbo é o princípio da criação. E onde estavam, então, na preexistência, o mundo e o homem? No Logos. E através do que eles entram na criação? Através do Logos. Quer dizer, mas isso aí é puro verbalismo. Como é que se diz que a linguagem não existia antes e no princípio era o verbo? Eu digo, bom, no princípio do quê? No princípio da criação. No princípio da eternidade não pode ser, porque a eternidade não tem começo. Então quer dizer que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo coexistem eternamente. E dentro do Logos, que é a inteligência divina, você tem todo o universo das possibilidades. Todas coexistentes, simultaneamente e eternamente. Ou seja, tudo aquilo que Deus pode fazer preexiste na inteligência dele, é óbvio, né? Assim como ele fez esse universo, poderia ter feito um outro que também está lá coexistente. Tá certo? Então, no plano da eternidade, ou da pré-existência, não cabe você falar em precedência. Não existe um antes e um depois. Existe, evidentemente, uma hierarquia. E nessa hierarquia, presta bem atenção, quem vem primeiro? Não temporalmente, mas logicamente, Deus Pai. Por quê? Como é que a gente sabe disso? Quando perguntam para Jesus quando é o fim do mundo, ele diz, eu não sei, só Deus Pai sabe. Então isso quer dizer que o fim do mundo não é, vamos dizer, um ato da inteligência divina, mas um ato da onipotência, da vontade divina, da liberdade divina. Portanto, Deus Pai. Está entendendo? Então, quer dizer, não cabe você falar de precedência, mas cabe falar de hierarquia. Então, por isso essa ordem, primeiro o mundo, depois o verbo. Né? Claro, primeiro, Deus sendo o mundo. Claro, primeiro o ser e depois a significação. Essa ordem existe até na eternidade. Isso. Ela existe lá como hierarquia lógica, se transforma em sequência temporal na criação, a qual, segundo Santo Agostinho, é uma imagem móvel da eternidade. Então, o que estava lá como hierarquia lógica aparecerá aqui, ou como hierarquia lógica também, ou como sequência temporal. Está entendendo? Mas a questão é toda muito simples. Ou nós estamos falando da eternidade, e na eternidade não existe precedência, mas as línguas preexistiam na inteligência divina. Eu digo, o mundo inteiro preexistia. Então você não pode dizer que a linguagem veio antes do mundo, porque estavam as duas, vamos dizer, coexistentes simultaneamente. E quando entra na hora da criação, bom, o homem é o último a ser criado. Ele é o último, até pela sua própria importância, pelo seu próprio valor, porque Deus fez tudo isso para o ser humano, afinal de contas. Ele fez o paraíso terrestre para as minhocas, fez para Adão e Eva. E ele dá o exemplo da Torre de Babel. Diz, mas quando Deus espalhou as línguas da Torre de Babel, elas todas vieram prontas.
Eu digo, mas esse exemplo é absolutamente catastrófico, porque Deus falou as línguas da Torre de Babel para confundir os homens, não para ajudá-los a falar. Né? Então essas línguas certamente não iam ser exemplos ou cópias de um modelo divino. É algo já mais estragado. Né? Então isso aí complica o negócio. Né? E assim por diante. Mas como é que um sujeito inteligentíssimo consegue chegar nisso aí? Fica lendo muito argumento abstrato, você realmente você perde o senso da hierarquia das coisas. Então, o plano do argumento abstrato é um plano de total irresponsabilidade humana. É uma pura combinatória, é um joguinho de computador. Você não precisa acreditar no que está falando. Você pode pensar qualquer coisa. E se você... Diga. Trazendo para o campo da filosofia, que o senhor estava falando antes, eu tive um professor na Universidade de Filosofia da Linguagem, e ele gostava muito de Wittgenstein, Russell, enfim, todos os filósofos da filosofia da linguagem. E é lógico, é consequente o que ele dizia, que ele falava para a gente na sala, falava, olha, se a linguagem humana tem esse papel de dizer o que é verdade e o que não é, de criar todas as possibilidades do mundo, demonstrar o que existe ou não, a filosofia ela é simplesmente poesia, ou ela é um jogo de linguagem. E o pessoal, meus companheiros de curso, ficava abismado com aquilo, onde já se viu? Filosofia é uma coisa sublime. Mas, no fundo, todos eles acabavam levando a filosofia para o lado analítico. Então, eles se escandalizavam com uma consequência que, se você leva esse pensamento analítico até o fim, é lógico. Se você admite a preexistência e o fator formal da língua sobre a realidade, o objeto da filosofia, então aí a filosofia necessariamente não vai ter que ser poesia ou discurso. Não, é uma arte combinatória. Quer dizer, a tentação da arte combinatória é permanente. Toda hora alguém quer fazer uma coisa que seja a regra universal do jogo. Nem o nosso Mário Ferreira dos Santos escapa disso. Né? O que a gente chama de matérias universais. Ele diz, bom, é a combinatória final. As combinatórias, todas elas, têm algo a ver com a realidade. Só que o teste nosso não é de conhecer a regra do jogo, é de jogar o jogo. E o jogo sempre tem algo que não está nas regras. Porque ele tem uma dimensão de profundidade, uma espécie de terceira dimensão, que não pode ser abrangida nas regras. Então, se você pensar assim, olha, aqui você tem as regras do jogo de futebol. E muito bem, todas as partidas são jogadas segundo a mesma regra. Mas é claro que há outros fatores que não podem estar nas regras. Por exemplo, a condição atmosférica do momento. O fato de que você está jogando no seu campo ou no campo do adversário. O estado de saúde dos jogadores. O juiz ter recebido propina ou não. Nada disso está nas regras. Então, ainda que você tenha matérias universais, ainda que você tenha a chave combinatória de tudo, o que você sabe até aí? Nada. Você tem apenas todas as possibilidades do saber, mais ou menos codificadas. Está entendendo? Então, é claro que as distintas inteligências humanas, conforme a sua disposição hereditária, por assim dizer, o seu tipo, o que você seja no teste de Zonde, você irá para o lado da combinatória, você irá para o lado da realidade. O que eu achava mais impressionante era ao mesmo tempo em que eles admitiam aquilo como, isso é digno de louvor, isso é uma coisa boa, eles não aceitavam a consequência lógica que a própria linha de raciocínio impunha, que é, bom, se eu aceito a necessidade do conceito, do beletrismo, de conhecer a lógica formal, a regra por trás de tudo isso, bom, tem que me importar mais a regra do que a própria filosofia em si. Então ela vai acabar caindo para a poesia. Mas desde Aristóteles nós sabemos, a lógica não é a filosofia. O professor já devia ter entendido isso, Assim como a gramática não é a literatura. Eu sei que melhor conhecer a gramática, eu quero para escrever melhor. De jeito nenhum. Por quê? A gramática é a mesma para todos. E o problema da literatura é você escrever o que você está percebendo. Então isso quer dizer que a gramática nunca serve exatamente para o que você está fazendo. Você vai precisar dela, é claro, porque você está falando a mesma língua dos outros.
Mas o que você pretende dizer ainda não está dito, ainda não está na combinatória gramatical, é você que vai botar lá. Tá entendendo? Então você tem este salto do mundo das possibilidades para o mundo da realidade efetiva. Né? E esse salto tem gente que não gosta de fazer. Prefere ficar na combinatória. Note que o Mário Ferreira nunca caiu nisso. Ele tinha amor por essa combinatória, mas a combinatória dele é muito mais cheia de conteúdo efetivo do que qualquer outra que eu conheça. E, além disso, ele, dado uma situação real, ele sabia analisá-la. Agora, é claro, quantos membros tem hoje a Escola Analítica? São 100 mil no mundo. 100 mil, é claro que qualquer crítica que você faça ao conjunto da escola terá sempre exceções. E se o filósofo que você gosta é justamente aquela exceção, você dirá que ele caracteriza a escola e não os outros. Então fica uma situação insolúvel. Então, a minha recomendação é: não entre nisso. Esqueça, explore alguma outra linha, isso aí não vai dar nada. Tanto que, se você pensar, bom, mas o que se produziu de efetivo nesta escola nos últimos, sei lá, desde que ela existe, 100 e tantos anos? Se você soma tudo, eu falo, bom, eu vejo muito mais substância, por exemplo, nas obras do Eric Wegener, ou Bernard Lonergan, ou Xavier Zubiri, do que qualquer filósofo analítico. Então, você aperfeiçoar a lógica não significa que você está aperfeiçoando a sua memória, tornando a sua memória mais fiel. Né? E os fatos vão ter que ser investigados na memória. Agora, o grande problema da memória humana é esse, o que eu estava explicando ontem. Você, quando apreende um ser, você apreende a forma de uma espécie. É sempre assim. Só que você apreende naquilo que Aristóteles chama a síntese confusa. Está tudo misturado ali. Daí você tem que desmisturar. Para desmisturar, você vai analisar aqui. Então, para analisar, você vai ter que lidar com dois tipos de signos. Um é o signo da coisa mesma. Por exemplo, uma imagem de vaca que representa a vaca. Então, isso que chama um signo formal. Quase um signo redundante. Aqui tem uma imagem de vaca, o que ela representa? Uma vaca. E você vai ter que usar outros signos, que são chamados signos instrumentais, para você poder analisar aquilo. Por exemplo, você tem que usar a palavra porquê, né? A palavra quando, e assim por diante. Uma série de signos que não representam o objeto, mas representam relações possíveis entre objetos. Né? E esse processo ele pode ser bastante complicado. E ele é tão complicado que você pode ter a impressão que é neste processo de análise que você está gerando o conceito, quando o conceito já estava dado implicitamente no primeiro. Na verdade, o que eu estou dizendo é bastante óbvio. Uma análise nada pode acrescentar ao objeto analisado. Né? Ela só pega o que está lá dentro. Então, isso quer dizer que, por tosca que pareça a sua percepção, o conceito já está dado lá dentro. Não há diferença entre a forma sensível e a forma inteligível. A forma inteligível não é uma outra coisa. Não é uma outra forma que você vai aprender, uma forma misteriosa que está guardada lá no fundo. Que essa era a crítica dos filósofos, primeiros filósofos modernos. Eles achavam que os filósofos antigos, eles querem descobrir por trás da forma sensível uma misteriosa forma inteligível. Eu digo, não há uma outra forma. A forma inteligível é apenas o nome que você dá à expressão verbal que, por análise, você está obtendo daquilo que você percebeu. É a mesmíssima coisa, por assim dizer, numa outra linguagem. Você transpõe de uma linguagem para outra. Mas nada se acrescenta. A coisa é pior ainda pelo seguinte. Você, quando vê um objeto, você o vê não somente na categoria da substância, quer dizer, o que é um quid, é um gato, é uma vaca, é um jacaré, é uma mesa, é uma cadeira. Tá certo? Mas você o vê em outras categorias também. Você vê um gato ou dois gatos? Categoria da quantidade. Não é isso?
Você o viu solto no espaço vazio ou ele estava em algum lugar? Categoria do lugar. E assim por diante. Ele tem uma posição, ele tem uma ação. O que ele estava fazendo? O gato não estava fazendo nada, ele estava parado. Ele, absolutamente parado como uma mesa, ou ele estava fazendo um movimento que parecia respiração. Um gato não fica estático parado, mesmo dormindo ele não fica estático parado como uma estátua. Então, algo ele estava fazendo, categoria da ação. Ou ele não estava fazendo, que também é uma ação. Por exemplo, o livro está parado em cima da mesa. Ao dizer isso, eu estou predicando o livro a algo que está na categoria da ação. Quer dizer, o não agir é uma categoria da ação. Agir ou não agir, categoria da ação. Então você percebe um monte de elementos que vêm das várias categorias. Depois, por análise, você distingue as categorias, mas elas já estavam dadas na percepção. Pior ainda, muito pior do que eu estou falando. Você, quando percebe um objeto ou um ser, você não o percebe só na situação em que ele está no momento, mas naquilo que ele pode fazer no instante seguinte. Ou seja, toda percepção traz junto consigo uma expectativa que vem não do seu pensamento, não é você que projeta a expectativa lá, mas que está no próprio objeto. O exemplo que eu dou é o seguinte: você está andando por uma rua, você vê um cachorro deitado. Digo, bom, o cachorro pode levantar, latir para você, ele pode ficar indiferente, ele pode te morder, mas ele não pode sair voando. Ele não pode trocar um argumento abstrato com você. Então, é porque você sabe mais ou menos o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer, que você sabe que é um cachorro, e não um gato, um cacho de banana. Se você não tivesse esta, vamos dizer, esta aura de possibilidades em torno do objeto, que o próprio objeto está te mostrando, por assim dizer, você não perceberia o objeto. Você teria apenas um conjunto de sensações que não significam nada para você, não seria uma percepção. Você teria uma forma indistinta. Mesmo a forma indistinta, ela lhe mostra algo, se ela vai permanecer como ela está ou se ela vai mudar. E é isso que eu chamo o círculo de latência. É aquilo que não está mostrado ainda, mas que está insinuado na própria forma do objeto que você vê. É aquilo que ele pode fazer ou o que você pode fazer com ele. Isso está, vamos dizer, não é uma coisa, você não precisa pensar para você fazer isso. Na hora que você percebe o objeto, você já tem uma ideia do que ele pode ou do que ele não pode. E se você não tivesse ideia, você não percebeu o objeto. Está entendendo? Por exemplo, se eu não tenho a expectativa de que um cachorro pode sair andando, mas ele não pode sair voando, eu não sei o que é um cachorro. Então, quer dizer, eu não apreendi efetivamente aquele ser na sua distinção. Então, toda percepção vai infinitamente além das sensações que estão dadas ali. E quando você vai ver, esta percepção, ela já contém todo o conceito, toda a distribuição em categorias, tudo que você pode obter por análise, depois já está dado na percepção. E de onde vem essas percepções? Vem da nossa mente, do nosso cérebro? Não, elas vêm de um treco chamado mundo. Eu acho incrível que, durante tantos séculos, os filósofos tenham se ocupado em examinar o sujeito, tentando descobrir o segredo do mundo na mente do sujeito e depois no cérebro do sujeito, sem lembrar que cérebro é só mais um componente material do mundo físico que nos rodeia. Então, a velha teoria aristotélica da forma inteligível, ou seja, cada objeto, cada ente, ele tem em si a sua forma sensível, que nós podemos perceber com os sentidos, e tem a sua forma inteligível, que nós, analisando a forma sensível, podemos discernir. Mas é ele que tem isso. O universo inteiro é uma coleção imensa de signos que estão aí para ser percebidos e decifrados. Isso não sai do cérebro humano. Esse segredo disso não está no sujeito. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoia-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal.
Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.